traços da travessia, os passos do caminhador. Oi, eu sou Laura, você aí que está assistindo a gente. Essa é uma conversa sobre o teatro na rua, ou teatro de rua, ou a arte na rua, o encontro entre os artistas e o público feito na rua, dentro do projeto Proncovô. E hoje estou aqui com um velho novo amigo. E aí, Diego Marques? Sou eu. É você. O que eu pensei foi de você começar falando um pouco de você. Às vezes eu acho que nas conversas a pessoa faz uma apresentação, mas acho que também a gente fala da gente, você seleciona o que você quer falar. Eu queria começar a falar agradecendo, sabe, Laura? Porque eu estou num processo de mudança de país e isso tem muito a ver, acho que tem um pouco a ver, antes de eu falar sobre quem é o Diego, eu falar sobre como é o Diego agora, né? O Diego, artista que escolheu a rua como plataforma de trabalho, né? E como esse lugar ele traz para o artista, às vezes, no campo do mercado cultural, uma certa invisibilidade, né? Eu sou um cara da academia, de alguma maneira, flerto com a academia, sou um pesquisador, mas ainda assim me sinto muito esquecido, muitas vezes, né, no meu território. Então, esse convite, Laura, muito obrigado mesmo, porque ele é muito significativo para o meu ego e para minha trajetória, para minha pesquisa, assim, como artista, como ser humano. Então, obrigado, porque eu acho que essa é uma forma também da gente visibilizar os artistas de rua, né, e não invisibilizá-los, porque, de certa maneira, o que a gente está fazendo é marginal, né? E aí, eu sou o Diego, sou um artista, não gosto mais de tanto me definir, né? Sou palhaço também, sou compositor também, sou do audiovisual também. Eu tento me espraiar para todos os campos da arte, porque é o que me interessa, eu sou um curioso, um pesquisador das manifestações populares e arte de rua. Acho que esse hoje é meu label, meu rótulo, né? Assim, eu sou artista de rua. É o lugar que me interessa como pesquisa e como trabalho mesmo. Eu não sei se você já quer falar disso agora, mas o seu nominho, né? Tá escrito aí, funil. O funil, Aí tem uma pergunta que é: foi o funil que te levou para a rua ou você já estava na rua quando o funil chegou? Como é que foi essa? Né? Quem é funil? Para quem. Costumo dizer que foi a fome que me levou para a rua e o funil aparece da fome. Acho que é isso, né? Eu vinha de uma trajetória do teatro, basicamente, do teatro popular, que de alguma forma tinha um flerte com a linguagem da arte de rua. Desde a escola, eu estudei na Martins Pena, e desde a escola de teatro eu tinha vontade de ir para a rua e fui pelos meus mestres e mestras cortado nessa ideia, já com a ideia de marginal. Né? Você é bom demais para estar na rua, com essas ideias, assim, né? Na formação técnica e um pouco acadêmica e meio careta, assim, né? E o funil ele aparece num momento de necessidade que eu perco todos os meus trabalhos com a companhia que eu trabalhava e eu precisava continuar trabalhando. E aí foi o lugar onde o Palhaço Funil aparece, mediado pelo Fabiano Freitas, né? Que é o palhaço Peter Crash, um palhaço tem um movimento lindo lá no Sana, né? Que é distrito ali de Macaé. E ele fui fazer uma oficina com ele, fizemos uma vivência de rua e o funil nasce aí, quando ele me dá um funil para eu vestir na cabeça. E eu falo, beleza, eu sou quem? O palhaço funil. E virei o palhaço funil para sempre, até hoje. Sigo sendo palhaço funil. Então, o funil nasce da necessidade mesmo, assim. A rua nasce da necessidade e dentro da necessidade eu percebo, primeiro, como eu levava jeito para a rua, porque eu acho que tem uma... Eu sempre fui da rua, vivi na Lapa, né? A Laura me conheceu morando na Lapa, eu acho que eu sou do povo de rua, pensando nas ancestralidades. Sempre tive uma relação muito forte, né? Com a rua mesmo. Não invisibilizando as questões sociais que ela também traz para a gente. Então, eu sempre refleti, olhei aquilo. E aí o funil nasce dessa minha vontade de precisar de trabalhar, de pagar minhas contas, e acaba virando meu campo de trabalho, né? Profundo, né? Mesmo.
antes da pandemia, porque aí a pandemia chega e tudo muda muito forte, né? O que eu queria também que você falasse um pouco, você já trouxe esse lugar da diferença, né, do teatro que está dentro da caixa cênica, Uhum. do teatro que está na rua, mas também essa diferença de você ser um artista que está ali se abrindo, né, se apresentando, para pessoas que não necessariamente foram te ver, né? Não, dificilmente isso acontece, na verdade, né? Porque o Proncovô, por exemplo, ok, era uma peça, nananã, tava ali, tinha som, caixa de som, microfone, isso Sim. também é diferente, né? Tem vários tipos, né, de arte na rua, lógico. Exato. Pessoa que vai ali, sai da casa dele, vai para assistir. Mas esse trabalho também da rua que atravessa a vida dos outros, né? E talvez poder lidar melhor com gente que gosta, gente que não gosta. Às vezes, quando a gente está na caixa cênica, tem uma coisa também de agradar. Não sei o que você acha sobre isso na rua, né? Às vezes é desagradar, é o trabalho também, né? Bom, falei a Eu beça, acho mas que a rua ela é muito simples, né? As simbologias da rua são muito simples, assim. As pessoas param porque estão interessadas em te ver. Se elas não param, é porque elas não estão interessadas em te ver. Se elas param e vão embora, é porque elas não gostaram do que viram. Então, ela é muito prática nesse aspecto. Eu acho que, assim, como eu sou um ator de teatro, ter ido para a rua foi um processo de desconstrução de muitas coisas que eu aprendi na caixa cênica, né? Eu acho que a caixa cênica ela tem um apelo pro ego muito, muito, muito forte, assim. Imagina se a gente está dentro de um teatro e as pessoas começam a ir embora. O que, que a gente vai sentir como ator e atriz ali no palco, né? A rua você precisa já lidar com isso. Eles vão passar e vão embora. O que, que eu faço para que ninguém vá embora, né? As técnicas que eu uso, o pensamento prévio ao que eu estou fazendo para reter aquele público. Então, eu mesmo agora montei um espetáculo novo, antes de montar, com um certo desejo, por exemplo, de ser um pouco mais teatral, de ter uma história ali envolvida, algo um pouco mais de conceito. E aí, quando eu vou para a prática com esse espetáculo, eu percebo que, cara, não dá. Ele é um espetáculo aberto, ele vai ter interferência de fora, e eu acho que essa é a rua. Eu tenho pensado cada vez mais a rua como um espaço democrático de criação. Mais do que eu levo uma estrutura que não necessariamente está pronta para que aquelas pessoas colaborar com ela. E elas estão criando junto comigo, no final das contas, né? Elas se tornam também pessoas da cena, sem entenderem que estão se tornando. Então eu entendo quando o Tuga fala, né? As pessoas precisam de teatro, só não sabem que precisam, ou só não sabem que estão participando. Acho que é a rua. Eu acho que a rua é diversa também, tá, Laura? É uma das coisas que eu aprendi olhando para a rua como artista, é de que a gente não tem essa coisa de colocar o que é bom, o que é ruim. Cada um tem seu jeito de fazer rua. Vocês fizeram o espetáculo ali com estrutura. É rua. Não vai deixar de ser rua por causa disso. É uma escolha minha fazer do jeito que eu faço, né? Mas vão ter várias. O Galpão mesmo é uma referência de espetáculos de rua, mas são espetáculos, assim, você vê que tem narrativa, tem início, meio e fim. Cada um tem seu jeito de fazer, não existe uma regra, né? O jeito que eu aprendi foi esse que eu faço até hoje. De alguma maneira também tentando provocar algumas mudanças por causa da minha experiência com teatro. Então, acho que a rua ela vai se transformando conforme os artistas que a ocupam, referências que eles têm, né? Você é uma pessoa que estava ocupando a rua de diversas formas, com a música, né? Com o teatro, com a dança. Então, você vê que a rua ela é múltipla, ela não tem certo ou errado. São essas transformações mesmo que fazem a rua ser tão potente no encontro. É uma plataforma do encontro. Acho que é isso que eu gosto e me apaixono toda vez que eu vou lá fazer um espetáculo, sabe? Eu não sei o que. Eu sei o que vai acontecer, porque depois que você faz muito tempo, você já sabe as coisas que acontecem,
mas é sempre um lugar de abertura, completamente de fragilidade, né? Que é a discussão da palhaçaria, né? Do palhaço e da palhaça. Temos que estar num lugar de fragilidade, né? E a rua, ela traz isso, assim, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Você pode estar com tudo planejado, mas pode ser que alguma coisa saia do seu planejamento. É a maior certeza, é que vai sair alguma coisa. Eu acho que o que eu já tinha tido na rua, mas essa coisa da constância, foi no trabalho com a banda, né, com a Fole, em que a gente fazia shows na rua quando a gente começou. E agora, com a peça, esse lugar é muito interessante, porque apesar da gente não estar, né, e você, lógico, cansado de saber disso, né? Chega uma hora que o nariz ele entra, né? Ele já está em outros lugares, né? Você não precisa estar de nariz, né? Exatamente. E esse lugar, agora na peça, e eu sentia isso também com a banda, porque é esse lugar de assim, você tem o seu roteiro, né? O show da banda é o show da banda. Mas assim, você está no meio da glória aqui no Rio de Janeiro, fazendo não sei o que com a peça. A gente foi assim para Catas Altas, uma cidade minúscula, depois a gente foi para Ouro Preto, com suas questões ótimas e horríveis, né? Assim, várias coisas. Então, você falou uma coisa que eu achei legal também, que eu pensei que a rua também, de certa forma, a gente tem que estar sempre pedindo licença, né, de alguma forma, não só para quem está ali, mas para o próprio ambiente, né, para o próprio lugar. Então, também eu senti que tem lugares que a parada flui mais, tem outros lugares que não flui tanto e você tem que Ó, ir. isso é uma coisa que eu aprendi com os outros artistas de rua, né? Com meus mestres e mestres, com as pessoas, assim. Toda vez que eu chego num lugar, eu vou falar com os vendedores, eu vou falar com os moradores daquela praça, eu vou falar com todo mundo, mesmo que já seja mais ou menos de funil, não seja mais o Diego artista, mas seja, né, a entidade que eu carrego, porque não é sobre espiritualidade, é sobre respeito. Eu lembro uma vez que eu estava num bloco no Rio e a gente estava fazendo um percurso desse bloco e passava ali por uma. Tem um teatro de arena ali na Rua da Assembleia, na Rua da Carioca, e as pessoas moram ali. As pessoas moram, dormem ali. E o bloco invadiu com milhares de pessoas, aonde aquelas pessoas dormem. E aquilo me incomodou profundamente. Eu já estava trabalhando muito na rua naquela época. E eu fiquei pensando. Temos direito à cidade como artistas, é óbvio, como pessoas, como seres humanos, mas a gente tem que entender que a cidade ela passa para além do nosso habitar. Tem outras pessoas habitando a cidade de formas diferentes, né? É muito importante essa questão de abrir a porteira, de pedir licença, né? Aí eu fiquei pensando, mas por que as pessoas do bloco não foram lá? Será que elas avisaram? Para aqueles moradores que iam parar na praça? Eles estavam todos dormindo no Teatro de Arena e a gente parou o bloco no Teatro de Arena, sabe? Então, é sobre um cuidado, é muito social, sabe, Laura? Eu acho que quem vai trabalhar com a rua realmente no dia a dia vai acabar se deparando e se preocupando com a questão realmente social, né? Como que as pessoas, em geral, que não estão apresentando, estão ocupando aqueles espaços. A gente começa a pensar sobre isso, né? Tentar até ajudar elas no que puder, porque é muito claro, por exemplo, quando se apresenta num lugar e tem os vendedores à sua volta, que aqueles vendedores vão melhorar a sua venda naquele dia que você está apresentando. Geralmente, no lugar onde é só de passagem, as pessoas vão parar e vão comprar uma cerveja, uma pipoca, ou uma água, sabe? Então tem esse também um quê de polis, né? A coisa lá do teatro antigo, de tipo uma congregação social. Foi um momento que a gente estava numa crise política, né? Muito de fla-flu, né? Meio que futebol, direita ou esquerda. Eu percebia que quando eu fazia um espetáculo, eu estava misturando todo mundo. E aí o meu discurso de chapéu passou a ser assim: olha que legal, o que a arte de rua pode fazer? Vocês não sabem em quem vocês votam, no que vocês pensam, no que vocês fazem, qual é a classe social de cada pessoa que está aqui na roda, mas vocês estão junto rindo. Há algo mais bonito do que congregar com a diferença? Eu fazia isso de propósito para trazer consciência àquele momento.
Porque eu tive essa consciência, tipo, cara, eu tô reunindo geral. A galera que mora na rua, a galera que mora, pô, no prédio de mais alta, classe alta do Rio de Janeiro, tô reunindo geral ali. Isso é muito bonito, né? Então, acho que esse é o lugar que me atrai da gente pertencer à rua, sabendo que a gente precisa pedir licença, né? Tipo, olha, eu pertenço, mas ao mesmo tempo eu sei que também tem outras pessoas com outras relações com esse espaço. Um espaço de respeito, né? Que eu acho que todo artista precisa, em algum momento, ter essa consciência, né? Sim. Passar a ter essa consciência. E como que se dá, assim, o seu trabalho na rua? Ou se ele tem várias formas, assim? Você tem, quando você vai, é sempre o funil ou não também? O funil performa de um tipo, estou aqui, vou indo, ou faço um número, ou isso varia? Como é que se dá, assim? Sim. Eu tenho espetáculos, né? Hoje eu digo que eu tenho espetáculos, ou seja, eu já tenho uma estrutura pré-definida que eu sei que eu vou fazer ela toda vez. Senhoras e senhores, com vocês, um espetáculo internacionalmente desconhecido, o menor picadeiro do mundo, com o palhaço Funil! Eu tenho um espetáculo mais antigo, que foi o que eu comecei a fazer, que é o Menor Picadeiro do Mundo, foi o meu primeiro, e ele foi se tornando espetáculo ao longo dos anos. São 6 anos fazendo a mesma coisa, né? Que não é a mesma coisa, que ele hoje já não é nada do que eu fiz lá no início. O Fabiano, né, que me batizou, ele me deu alguns números, assim, não digo nem tradicionais, mas tradicionais da rua, né, para eu jogar, e falou, vai, cara, vai fazer, e as conexões você vai descobrir depois. E hoje eu uso, de alguma maneira, alguns desses números ainda, mas agora com uma conexão lógica entre eles e tal. Mas eu não chego de funil na rua, né? Porque eu não... eu acho que não só eu, mas boa parte das pessoas que vivem da rua, elas sabem a importância do que é chegar como artista. Para que a gente tem uma questão com a palhaçaria no Brasil, que ela é sempre vinculada de alguma maneira à infância, né? Acho que é um pouco diferente na Europa, porque a figura da palhaçaria, o palhaço e a palhaça na Europa, é uma figura muito tradicional da cultura deles. Então, eles, tipo, o adulto sabe que o palhaço e a palhaça é para adulto também, não tem esse vínculo com a infância. A gente aqui acha que é para criança, porque eu acho que o grande primeira figura da palhaçaria que invade a casa brasileira é o Bozo, né? Ou o Carequinha, que são figuras da TV. Então se cria uma ideia de que palhaço e palhaça é para criança, né? Então você chega como artista para dizer, olha, eu sou para todo mundo, falo com as pessoas ali, e aí o funil vai aparecendo nesse processo da rua, né? Porque tem toda uma técnica, mesmo assim, tem toda uma técnica pensada de como chegar. Hoje eu faço, geralmente, não posso falar que eu faço, tá? Vamos ser sinceros, eu fiz muito, pós-pandemia, agora eu fiz um projeto que se chama Circular na Praça, que a gente rodou várias praças do interior do Rio, né, da região serrana, mas pós-pandemia eu realmente acabei me afastando um pouco da rua, porque eu preciso me reaprender a estar na rua. Assim, eu fiquei com medo, passei a ter um pouco de pânico de estar... Então, ainda estou me readequando, né? Estou nesse processo. Mas quando a gente estava ali ocupando frequentemente, existe um caminhar até chegar na hora do espetáculo. Então, se você vai ver um espetáculo de 1 hora, das pessoas que fazem essas coisas desse mesmo jeito, tipo, chegam e vão apresentar, tudo aquilo pra gente na cabeça é espetáculo. Desde montar o lugar que você vai apresentar, desde avisar as pessoas, desde se vestir, seja escondido, né? Porque tem a questão feminina na rua, por exemplo, as mulheres não podem fazer a mesma coisa que eu
faço. Hoje eu nem faço, porque sei que as mulheres não podem fazer a mesma coisa que eu, né? Eu não faço. Antigamente, eu fui ensinado a fazer striptease. E eu falo, não vou fazer striptease porque, tipo, cara, quando vai uma palhaça comigo, ela não pode fazer. Então eu não vou ficar criando essa lógica, né, de que é fácil. Não, pô, não, beleza, vou lá atrás do meu. Hoje a gente tem eu tenho um cenário, né, uma. Desculpa, gente, perdão. Eu tenho um cenário que eu fico atrás da cortina, me arrumo e tal, e aí fico construindo até chegar realmente nos números, né? Então vai aí 1 hora, às vezes 2, porque a gente acredita que montando o cenário, dizendo que já está ali, já é performance, já é intervenção. E que isso faz com que as pessoas comecem a se aproximar para entender o que vai acontecer ali. Então esse é o meu processo de rua. Não tem, eu geralmente hoje o funil está presente sempre. O espetáculo novo, que é o H2O, é um espetáculo que eu não uso mais nariz. Então ainda estou aprendendo o que é o funil ali também, né? Porque dá um tilt, eu não uso mais o funil, nem uso mais o nariz. Então, o funil mesmo tá aqui comigo, né? Então eu preciso ainda descobrir como é que eu coloco o funil para fora. Mas o funil está sempre presente, o palhaço, né, que eu carrego, está sempre comigo. Isso já não tem mais como. A comicidade, principalmente no meio circense, ela vem se tornando cada vez mais uma necessidade. Não se pensa muito hoje na rua. Isso é uma coisa que eu me desafio a fazer, quero muito pensar. Mas por que tem que ser só cômico também? Será que eu estou mal acostumando essa plateia a entender que, então para a rua dá certo tem que ser cômico? Não, peraí, então vamos pensar aí, né? Vamos pensar em mudar esse paradigma, porque geralmente hoje o que dá certo é a comicidade. Você vai ver hoje a galera do circo muito técnica, né? Tipo malabaristas, acrobatas, pessoas que vão explorar a comicidade porque sabem que sem comicidade não vão ganhar trabalho. Ou não vão ser assistidas na rua, ou não vão prestar serviço para uma instituição. Então, é bom tomar cuidado, né, quando a comédia começa a virar uma ferramenta para o mercado, né? E você acaba educando o público que só vale o que tem comicidade. Não, pô. Então, será que é isso? Então, o H2O, por exemplo, já é um espetáculo cômico, mas ele tem umas questões assim que eu acho ele meio surreal, né? O espetáculo novo que eu montei, ele é um pouco nonsense, assim, meio teatro absurdo, ele é meio doido, né? Tão doido que eu fico me questionando, caraca, será que as pessoas estão gostando disso? Porque é muito doido, cara. É muito doido. Outra coisa que aconteceu muito no Proncovô, né, na peça, talvez por a gente ter ido para cidades muito pequenas do interior, mas acho que não só por isso, e aí queria ver se isso já passou um pouco por você, que foi ter feito teatro para muitas pessoas que nunca tinham visto teatro. Uhum. E aí entrar num lugar que, como coisas tão poéticas, né, que acontecem, ao mesmo tempo também sem querer romantizar essa situação de forma alguma. Também fiquei pensando muito sobre isso. Teve uma senhora, por exemplo, que ela emprestou a casa dela para ser o camarim, para a gente trocar de roupa. E ela tinha uns 70 anos, mais ou menos. Quando a gente estava pronto, ela falou, eu nunca vi uma peça de teatro na minha vida. Ai, coisa linda. E a gente, na sala da casa dela, todo montado. E a gente assim, caramba, né? Que coisa incrível. Ela falou, vou ver hoje. E a gente pensando, gente, a gente vai fazer a primeira peça que ela vai ver na vida. E que incrível isso, e ao mesmo tempo pensando, que doido, né? Que o teatro também não está nesses lugares. E muitos adolescentes a gente encontrou também nessas cidades que nunca tinham visto. Tem a relação da televisão muito forte hoje em dia, da internet, então, né, claro. Então, né, os artistas estão num outro mundo, né, tão longe, então tem um pouco esse lugar de querer pegar nas roupas, e quando acaba o espetáculo, né, quer pegar na roupa, quer falar com a gente. Então, eu achei esse misto, assim, de uma potência muito grande, de ter ficado muito feliz, de ter encontrado essas pessoas,
E, ao mesmo tempo, é isso, pensando politicamente também, lógico, né? Não dá para viver sem pensar isso, né? Como é isso, as pessoas querem, elas não sabem, né? Voltando à coisa do Tuga, assim. Como é que você É, isso? a primeira coisa que eu acho, Laura, é que o teatro ele não tem que estar para as pessoas, ele tem que ir às pessoas. Quantas vezes eu me olhei dentro de uma sala de teatro e falar assim, né, como um homem miscigenado que sou, né, vindo de uma questão social, de um lugar bem menos privilegiado do que a maior parte das pessoas que eu conheci no Rio, quando eu convivia, estava aqui mais no Rio, porque eu fui para o interior, né, para quem não sabe, fui viver no interior do Rio. Eu olhava para as pessoas à minha volta no teatro e não tinham pessoas parecidas comigo ou que eu achava que eram parecidas comigo. E a rua, ela vai às pessoas, ela vai até as pessoas, para fazer com as pessoas. Então é óbvio, assim, é óbvio que vai ter muitas pessoas que nunca assistiram, porque elas não foram educadas de que elas precisam ir ao teatro. E é muito louco você falar isso para mim, Laura, porque assim, eu e Marina, que é minha companheira, a gente foi agora passar o carnaval, porque a gente foi se dar férias por causa dessa mudança. A gente falou, vamos se dar um pouco de férias antes da gente, né, mudar completamente de vida. Vamos. Aí a gente foi para Ouro Preto, quem tem amigos ali também, ali por perto, né? E aí cada esquina que você passa em Ouro Preto tem uma casa de cultura. Então, assim, é muito curioso você falar sobre isso, porque todos os lugares que a gente passa em Minas são muitas casas de cultura, até na cidadezinha pequena. E se essa casa de cultura tá ali, naquela cidadezinha pequena, ou em Ouro Preto, que é uma cidade maior, e as pessoas não viram teatro, para mim é muito surreal. É muito surreal que não tenha um espaço realmente democrático que vá até as pessoas, sabe? Porque você precisa pensar de que vão ter muitas pessoas que naturalmente não vão. É que você falou uma coisa que eu pensei que é assim, eu acho que a gente não criou um ambiente, assim, sociedade, não criou um ambiente das pessoas se sentirem pertencentes, né? É o que você estava falando. Óbvio. Você chegar num lugar, as pessoas não parecem com você, as pessoas não se comunicam O como que, que eu você. estou fazendo aqui, né? A pergunta que vai vir é o que eu estou fazendo Exato. E aqui. aí para você entrar num teatro, você, talvez as pessoas pensem, e assim, com certeza com razão, né? Eu não sei se eu tenho roupa para isso, eu não sei se eu sou uma pessoa para isso, eu não sei se não sei o que para isso, eu não sei se a pessoa. Eu cresci em Niterói. Aí eu não conhecia o Centro Cultural Banco do Brasil ali no centro do Rio. A maior parte das vezes que eu passei ali na frente, quando eu vinha para o Rio, sei lá, quando eu comecei a estudar teatro, eu nunca imaginei que eu poderia entrar naquele lugar. Para mim era pago. Para mim, o que eu vou fazer aqui? Minha lida com o museu, ela é muito recente se pensar a minha vida de 35 anos. Então, assim, é isso, né? A arte de rua é fazer a cultura ir até as pessoas e não esperar que elas vão até você, porque a gente não é educado a isso. A maior parte do povo brasileiro não é educado a ir ao teatro, a ir ao cinema, até o cinema um pouco mais, mas assim, a ir a uma casa de cultura, a ir a um museu. Então é naturalíssimo que vocês tenham vivido isso, de pessoas que nunca viram. É isso, essa é a realidade, né? É óbvio que depende do lugar que você vai apresentar, mas em geral sempre vai ter alguém que nunca viu teatro. Em geral sempre vai ter. Ou que viu e nem sabe que era teatro. Mas não esperem também, vocês não precisam ter projeto não, vai pra rua, é porque é muito a estrutura de vocês, né? Não, esse espetáculo que tem estrutura, tem som, não sei o que lá. Mas. Hoje eu tenho toda a estrutura que eu preciso. Com a rua eu fui construindo isso, por exemplo. Eu tenho caixa de som. Hoje, cada vez mais, eu acho que a maior parte dos artistas vão criando sua própria estrutura, né? Sua própria caixa de som, seu microfone de lapela, isso vai se constituindo. Mas é muito difícil quando você tem, sei lá, de elenco são 2 pessoas, mas tem músico fora também? Não, só a Não, gente. só vocês 2. É possível, tá? Quanto mais pessoas na rua, fica mais difícil, porque o
O chapéu fica mais difícil, tudo fica mais difícil. Um dos mecanismos que a gente fez quando a gente criou a peça foi, a gente fez um combinado que tudo tinha que caber no carro. Tirando as caixas de som, porque aí a gente alugava, porque era do projeto, mas colocamos um rack em cima, e aí tudo, assim, o cenário, só podia colocar o que coubesse no carro. Se não coubesse, não podia. Não podia estar. Já tinha passado com isso no teatro? Já tinha pensado nisso? Não. Isso é muito massa, cara. Sim. A rua traz uma praticidade mesmo, assim, é muito lindo isso, é muito massa, cara. Eu comecei a pensar assim, não, eu preciso ter um bagulho que eu coloco dentro da mala, que outra mala, que outra mala, que eu carrego num carrinho e tá tudo pronto, sabe? O H2O hoje, o espetáculo é um isopor de vendedor de água, que é H2O, né? Um carrinho de mão, que ainda vai caixinha de som, tudo sem fio e o microfone de lapela. Acabou, eu levo um carrinho de mão, entendeu? E resolveu. Isso cabe em qualquer carro. A gente tinha uma Uno, né? Agora a gente vendeu porque a gente vai embora. A gente tinha uma Uno, botava tudo na Uno e, pô, para qualquer lugar, tô trabalhando. Sim. E é isso, em prática, né? Até nisso eu acho que a rua é democrática para o próprio artista. Você não precisa de muita coisa para fazer. E quanto menos coisa, melhor para você. Porque mais aberto você vai estar às intempéries da rua, sabe? Sim. Foi muito bom. A gente vai conversar aqui. Já até passei do meu tempo aqui. Eu ficaria aqui muito tempo. Eu agradeço muito mesmo, Laura. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se conectar mesmo, sabe? Como classe artística, né? E como amigos, colegas, largar um pouco de mão. Uma coisa que eu aprendi com a rua, largar um pouco de mão da selvageria da cidade, onde todo mundo está competindo uns com os outros, né? E tornar o nosso ambiente artístico mais colaborativo. Quando eu ensinei alguém a ir para a rua, eu não perdi nada com isso, eu só ganhei. Eu ganhei uma pessoa que me admirou, ganhei uma pessoa que me ajudou quando eu estava, né, apertado, e essa pessoa também ganhou uma nova amizade. Então, sejamos mais rua nas nossas relações, né, de trabalho. Ninguém está competindo, a gente está junto, mano. Então, muito obrigado por você estar aqui me chamando, porque isso me faz acreditar de que tem pessoas que realmente, primeiro, acreditam em mim, confiam em mim, no que eu tenho a dizer e pensar. Segundo, de que eu posso ajudar em qualquer coisa, sei lá, estar junto, né? E não estar separado. Então, valeu mesmo. E eu espero que as pessoas que estão assistindo esse vídeo gostem do que a gente falou hoje aqui. Sim, para vocês que estão no futuro, vão ver isso depois. Ou no passado, né? A gente não tem como saber, com inteligência artificial tudo vai mudar. Olha aí. Vão ter outros papos também, então convido vocês a ouvirem os outros papos, a seguirem, lógico, vai estar tudo aqui nas descrições, páginas, Instagrams e coisas. Aqui vai para o YouTube? Vai para o YouTube. Eu estou pensando também se eu vou botar no canal, ativa as notificações e compartilha, porque isso ajuda o produtor de conteúdo, minha gente. Tá bom? Muito. Espalha aí os artistas. Aqui, beijo enorme, Beijo. Vida longa. Muita saudade. Os traços da travessia, os passos do caminhador, o sol de todo dia, os sonhos de amor.